Muito bem. Voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, falando sobre a eternidade, sobre a vida após a morte, falando sobre a caminho do céu para você que é nova criatura, esse destino maravilhoso de nós vivemos para sempre com o nosso Deus, né? Com a vida dele, ligado a ele. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso caminho. Eu venho conversando sobre algumas conclusões do texto base que você deve ler, porque ele é um pouquinho maior, não posso gastar muito tempo lendo, mas eu vou pegar alguns versículos para te mostrar que é dali que nós estamos tirando as conclusões óbvias que estão escritas. Mas você pega Lucas capítulo 16, dá uma lidinha, do verso 19 ao verso 31. E a primeira conclusão que eu tirei a respeito disso, e falei aqui com vocês, é que o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Com base na passagem, é isso que nós vemos. O nosso corpo físico, ele cessa. Ele fica por aqui mesmo, vai ser enterrado se chegou o nosso tempo. Mas eu e você, como seres espirituais vivos, nós estamos para a eternidade, desde já. Só que nós precisamos entender, eu passarei a eternidade com Deus ou afastado de Deus? Esse é o grande detalhe que nessa passagem de Lucas 16 Jesus mostra. Uma eternidade com Ele e uma eternidade separada dele. Uma eternidade com a vida de Deus e uma eternidade sem a vida de Deus. É aquilo que nós falamos no último programa sobre a morte eterna. A morte eterna do ser humano. Ele não garantiu sobre a face da terra, vamos dizer, a mudança da vida dele, a transformação. Como um ser espiritual morto, ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna uma nova criatura, ele tem a vida de Deus. Então agora, se ele falece, o corpo físico dele fica, ele segue para a eternidade, vivo espiritualmente, com a presença de Deus, né, para sempre. Na presença de Deus também, para sempre. Mas se isso não acontece, eu continuo como morto espiritual, é a terceira condição do homem, que é a morte eterna, afastada de Deus, e a gente viu isso. Eu quero te falar que o homem, sendo um ser espiritual, gente, eterno, ele jamais cessará de existir. Nós viveremos juntos de Deus ou afastados de Deus para a eternidade. Então esse mundo é realmente passageiro. É um tempo que nós vivemos aqui. Quantos anos, gente, para uma eternidade afastado ou separado de Deus? É um negócio terrível. As pessoas não pensam sobre isso. Muitas pessoas, nós conversamos com elas ou fazemos um comentário sobre isso, é até motivo de chacota você falar, pô, o inferno e tal. Não, eu não acredito no inferno. O inferno é aqui mesmo. É claro que aqui tem muitas situações infernais, mas esse lugar chamado inferno é um lugar onde as pessoas elas vão para lá. O corpo físico vai ficar aqui, mas elas, como seres espirituais vivos, vão continuar. É um lugar separado, um lugar de sofrimento terrível. Nós lemos isso na passagem. Você tem que compreender isso. Uma segunda coisa, como conclusão, nessa passagem de Lucas capítulo 16, é que após a morte física, ouçam isso, que interessante, está lá. O homem continua sendo consciente de quem é, com todas as suas faculdades de intelecto, ou seja, memória, sentimento, emoções, sensações. Impressionante. Nós vimos isso naquela passagem. Uma vez que deixamos esse corpo físico, nós continuamos mantendo a mesma relação da nossa alma, do nosso intelecto, da vontade, das emoções, com o nosso espírito. A gente continua vendo, ouvindo, sentindo, lembrando e pensando. Lembra da passagem que nós lemos? Onde o rico, ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, no lugar de conforto. Ele vê. Pô, pastor, mas os olhos ficaram aqui. O meu ser espiritual enxerga? Claro que enxerga. O ser espiritual me enxerga, ele ouve, ele percebe, ele sente, ele tem memória. E se você ler a passagem, você vai ver a descrição de uma pessoa após a morte física, com toda essa relação dessa faculdade da alma, do intelecto, da vontade, das emoções. Na verdade, para muitas pessoas que tiveram essa experiência após a morte, né, e depois retornaram, eles dizem de que a sensibilidade do ser humano aumenta muito. A sensibilidade de reconhecimento, de emoções, de percepção, a clareza das coisas são muito maior do que nesse mundo. É bem interessante, eu li um livro até secular, de um neurocirurgião. O livro chama-se Uma Prova do Céu. E ele declara a liberdade
e a rapidez de pensamentos, raciocínios e lembrança é infinitamente maior do que a que a gente vive sobre a face da Terra. Quando? Quando o nosso corpo físico fica aqui e nós passamos para o outro lado, se é que eu posso dizer assim. Então, veja que coisa interessante, você vê tudo isso sendo descrito em Lucas 16. Você vê a conversa do rico com Abraão, a percepção dele de que tinha irmãos, olha a memória, de lembrar, e meus irmãos, como é que vai ser? Então, fala com eles, manda alguém lá para avisar. Você vê o rico dizendo, pede para Lázaro me ajudar, porque eu estou aqui num local de sofrimento, de tormento, aqui está quente, olha a sensação. Aqui está terrível, que ele refresque a minha língua com água. Gente, que coisa tremenda, olha a descrição. Falando desse ser, que sou eu e você. Então fica o nosso corpo, mas nós continuamos. Uma faculdade da nossa alma íntegra, com todas as sensações, sentimentos, lembrando, pensando, exatamente igual. Deu para entender isso aí? Muito bom. Vamos continuar ainda tirando mais conclusões sobre essa passagem maravilhosa. Conclusões simples, mas são bastante elucidativas, ok? Aí, não deixe de dar uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu. Se por um acaso você tem alguém que é interessado nesse assunto, vida após a morte, o que a Bíblia tem a dizer, dá aí uma marcada nessa pessoa, porque vai ser legal ela poder ouvir tudo isso. E deixe um comentário, porque isso é muito importante pra gente. Um abraço.